Olá, turma. Dando seguimento às nossas videoaulas de oclusão, hoje iremos falar sobre a montagem do modelo inferior em relação cêntrica no articulador semiajustável. Nós já discutimos sobre a montagem do modelo superior no articulador. De que forma é feita a montagem do modelo superior no articulador? Vocês lembram, essa montagem é feita através do arco facial, através da tomada do arco facial, que determina a distância intercondilar e o posicionamento tridimensional desse modelo superior em relação à base do crânio. Ou seja, o modelo superior estando montado, agora nós precisamos montar o modelo inferior no articulador semiajustável. Aí surge aquela primeira pergunta: professor, por que eu não posso montar este modelo inferior em máxima intercuspidação habitual? Ou seja, por que eu não posso engrenar esses dois modelos e montá-los, esses dois modelos engrenados em MH, no meu articulador semiajustável? Se você fizer uma montagem do modelo inferior em MH em relação ao modelo superior, você não estará executando a função de diagnóstico dessa montagem. Porque se você montar esses dentes em MH e esses dentes tiverem qualquer tipo de desgaste, qual é a distância que você pode abrir do modelo superior em relação ao inferior para ter um correto posicionamento? Ou seja, qual o volume de dente que você pode acrescentar nestes dentes desgastados para ter uma correta relação maxilomandibular? A resposta para essa correta relação maxilomandibular é relação cêntrica. Aí parte a nossa aula de hoje, que é a definição de relação cêntrica e a importância da montagem desse modelo inferior em relação cêntrica nos articuladores semiajustáveis para a função de diagnóstico ou enceramento de diagnóstico ou planejamento de próteses totais, ok? Então, os primeiros conceitos que nós temos que ter em mente são alguns conceitos frente às disfunções neuromusculares. Por quê? Relação cêntrica depende de um posicionamento esquelético e muscular. Relação cêntrica depende de músculo e osso. Não depende de dente. Máxima intercuspidação habitual, MH, depende de dente. É um posicionamento, uma relação maxilomandibular que está vinculado a dente. Só que se esses dentes tiverem problemas, tiverem desgastes, eu não posso confiar nessa relação maxilomandibular. Então vou confiar em quem? Vou confiar na relação cêntrica, que é uma relação maxilomandibular que não depende de dente. Mas pensando em musculatura, antes eu preciso entender sobre disfunção neuromuscular. Na presença de distúrbios oclusais, os pacientes suscetíveis às disfunções neuromusculares, também denominada de síndrome da dor da disfunção miofascial, apresentarão disfunção mandibular. Ou seja, os pacientes que apresentam distúrbios oclusais podem apresentar disfunções musculares. Um paciente que tem um contato prematuro, ou seja, um contato que encosta antes da hora do lado direito. Eu sei que a musculatura desse paciente desse lado tenderá a evitar esse contato. Então, antes de encostar, ele vai movimentar a mandíbula para evitar esse contato. E esse movimentar da mandíbula antes da hora para evitar o contato gera uma proteção muscular, ou seja, gera uma função muscular errada. Ou seja, uma função errada a gente vai chamar de uma disfunção neuromuscular.
muscular. Então, nessa primeira imagem, temos a representação esquemática dos músculos do aparelho estomatognático. Já nessa segunda imagem, nós temos uma representação esquemática do distúrbio oclusal, que pode envolver todos os músculos deste aparelho, côndilo, não posicionando na fossa mandibular, e a musculatura sobre o estresse, ou seja, um contato errado de dente pode gerar uma musculatura sobre tensão de forma errada e ocasionar um não engrenamento correto da cabeça da mandíbula. Ou seja, problemas oclusais podem gerar problemas musculares e mau posicionamento esquelético. Por isso, eu não posso confiar nesse engrenamento dentário. Eu precisaria de um posicionamento onde esses dentes não encostassem e eu tivesse esses músculos nas posições mais relaxados possíveis e a cabeça da mandíbula encaixada nessa fossa articular da melhor forma possível. Essa relação existe e é chamada de relação cêntrica. A síndrome da dor da disfunção miofascial é um termo que envolve uma variedade de problemas, os quais incluem as desordens articulares, temporomandibulares, sejam elas intra ou extra-articulares, ou seja, eu posso ter essa disfunção articular realmente dentro da articulação ou algo envolvendo a cápsula articular e os músculos envolvidos nessa movimentação da articulação temporomandibular. Pode ser um problema interno na articulação temporomandibular ou pode ser um problema de disfunção temporomandibular dos músculos que envolvem essa articulação, ok? Espasmos musculares podem ser iniciados de três maneiras: sobreextensão, sobrecontração e fadiga muscular. Quer dizer isso? Espasmo é quando o músculo gera uma contração sem ter um gatilho, um início voluntário. O músculo por si só gerou uma contração muscular. Vamos tentar traduzir isso de uma forma mais simples, dar exemplos mais simples, que a gente vai conseguir essa percepção dessa fadiga, dessa contração, desse espasmo muscular. Sobre extensão, quando eu estico muito o músculo e deixo ele tensionado por muito tempo estirado, esse músculo vai começar a ter espasmos, ou seja, ele vai começar a contrair de forma involuntária. Da mesma forma, se eu gerar uma contração muscular e deixar essa contração muscular muito tempo, esse músculo também vai começar a ter contrações involuntárias. E um terceiro movimento seria um movimento repetitivo de contração e relaxamento muscular. Isso vai gerar uma fadiga muscular, gerando também o espasmo. Isso a gente consegue observar na academia quando fazemos várias séries, várias repetições, esse músculo entra em fadiga muscular, então a gente observa o espasmo muscular, o músculo começa a saltar, começa a contrair de forma involuntária, ok? Pensando nas restaurações dentárias, próteses fixas ou removíveis, que interferem no espaço intermaxilar, ou seja, se eu fizer uma restauração, se eu fizer um dente mais alto que o normal, que interfira naquela região do espaço funcional livre e que gere um contato prematuro, esses são alguns exemplos de fatores que podem causar uma sobreextensão muscular. Então, pode ser que essa restauração mal executada pode gerar uma extensão muscular errada no meu paciente e isso pode, essa fadiga constante desse músculo pode gerar os espasmos musculares. O paciente vai sentir esse músculo contraindo involuntariamente na região. A sobrecontração, por outro lado, pode ser causada por fatores como uma sobremordida advinda de uma perda dentária bilateral.
Se eu remover, se eu extrair todos os dentes posteriores do meu paciente, eu vou ter uma contração mais acentuada nessa região dos músculos posteriores, e essa contração mais acentuada também pode gerar uma disfunção muscular. Então, quando eu começo a perder a dimensão vertical de oclusão do meu paciente, a DVO, eu também vou ter esses músculos trabalhando de forma equivocada, de forma errada. E essa forma de trabalhar errada, damos o nome de disfunção neuromuscular. Hanf George e alguns autores notaram que a discrepância oclusal, juntamente com os fatores psicológicos, podem originar ações musculares anormais. E o fator-chave de adaptação do indivíduo a esses distúrbios oclusais é determinado pelo seu estado psicológico. Ou seja, existem alguns pacientes que vão apresentar essa disfunção neuromuscular e vão falar que não apresentam dor. Ele é assintomático. Aí você vai questionar, mas como que uma pessoa com tamanho desgaste, com tamanha função errada muscular, ou seja, uma disfunção neuromuscular tão acentuada, como é que o paciente pode não sentir dor? É uma fase adaptativa de cada indivíduo. Sendo que se o paciente estiver sob estresse, observamos que ele vai ter essa disfunção mais exacerbada e normalmente vai ter a sensibilidade dolorosa também associada. Mas pode ser que esse paciente tenha uma evolução, uma cronologia gradativa dessa disfunção neuromuscular e que não apresente nenhum sintoma doloroso. Cabe a nós, cirurgiões dentistas, fazermos o diagnóstico dessa disfunção neuromuscular e apresentar para o paciente que, mesmo ele não estando sobre um quadro doloroso, naquele momento o músculo dele está desempenhando uma função errada, ou seja, ele está sobre uma disfunção neuromuscular. Notem esse paciente. Se você observar os desgastes dentários desse paciente, pode ser que muitas das vezes ele afirme não sentir dor. Mas você vai questionar, professor, mas qual o tamanho do desgaste deste dente? Se você notar, a imagem está até invertida. Os dentes superiores tiveram um desgaste tão acentuado que já comprometeu esmalte, dentina e já está chegando próximo às câmaras pulpares, executando desgaste acentuados nessa região. Professor, esse paciente deve ter muita dor. Provavelmente não, porque esse contato prematuro, esse desgaste anormal desses dentes gerou uma dentina reacional que diminuiu a luz das câmaras pulpares, diminuindo a irrigação desse dente como um método de proteção. Só que quando eu diminuo a luz dos condutos e diminuo a irrigação desses dentes, eu vou ter esses dentes mais friáveis, mais quebradiços e, consequentemente, esses dentes com menor vitalidade, com maior friabilidade, vão se quebrar com mais facilidade, ainda mais com esse paciente que tem um hábito parafuncional do apertamento dentário, ou seja, o ciclo, o próprio organismo se protege desse ciclo, mas essa proteção gera dentes mais friáveis, que acaba como consequência gerando maior fratura para proteger a dor desse paciente. Então esse paciente não acordou, não dormiu na sexta-feira com os dentes bons e acordou na segunda-feira com os dentes todos quebrados. Não foi num final de semana que isso ocorreu. Isso foi gradativo, foi ao longo do tempo que esse paciente vem observando esse desgaste dentário e essa evolução desse quadro clínico. Eu não posso confiar nessa posição maxilomandibular que depende desses dentes desgastados. Então eu não posso montar estes modelos no articulador dessa máxima intercuspidação habitual, porque esses dentes estão todos desgastados. Eu preciso apresentar a distância correta entre esses dentes. E a distância correta entre esses dentes, quem vai me determinar vai ser a relação cêntrica, aonde eu não vou ter
o contato entre os dentes. Relação cêntrica, nós já estamos definindo alguns conceitos, mas é uma relação maxilomandibular que não depende de dente. Tanto é que pacientes totalmente desdentados também vão apresentar a relação cêntrica, ok? Oxon então divide as desordens musculares em contratura muscular protetora, mioespasmos, ou seja, os espasmos musculares, miosite e dor miofacial de pontos álgicos. A própria nomenclatura da classificação já nos determina vários fatores. Exemplo, contratura muscular protetora. O que você imagina frente a isso? É aquele momento que você está comendo algo e encontra um caroço de azeitona, uma pedra no feijão, você encosta, logo percebe que essa força de mastigação é muito grande para aquele alimento e você abre a boca de imediato. Você não pensa em abrir a boca, você simplesmente abre. Ou seja, é uma contratura muscular que está protegendo o sistema de algo inesperado. Mioespasmo ou espasmo muscular é o que nós acabamos de mostrar. Às vezes, uma mastigação repetitiva ou um hábito parafuncional, uma força de mastigação fora do padrão de normalidade, pode gerar uma fadiga muscular. E essa fadiga muscular vai acabar gerando esses espasmos, essas contrações musculares involuntárias. Miosite, todo mundo consegue derivar a formação dessa palavra. Mio, músculo, osite, inflamação. Uma inflamação muscular. Uma inflamação muscular vai gerar uma disfunção neuromuscular? Sim, uma inflamação, um dos conceitos é perda da função. Então, se eu tiver uma inflamação muscular, eu vou ter uma perca da função desse músculo. E dor miofacial advindo de pontos álgicos, ou seja, existem alguns pontos que, sobre tensão nesses músculos, eu vou ter o gatilho, eu vou ter o início da dor nesse músculo. São determinados como os pontos álgicos que nós fazemos as palpações faciais, identificamos a região e identificamos se esse músculo está sobre tensão ou não, ok? Vamos iniciar então com a contratura muscular protetora. Alguns autores definiram que o reflexo protetor pela qual os músculos se tornam hipotônicos ou hipertônicos geram dor quando contraídos. Alguns outros autores dizem que essa contração involuntária é induzida pelo sistema nervoso central. O que eu quero dizer com tudo isso? Que essa contratura de proteção do sistema nervoso central, ela é involuntária. Você não imagina essa contração e ela vai ocorrer. Você está mastigando, encontra algo mais rígido do que você imaginava. Quando você vai iniciar um processo de mastigação, a identificação do alimento que você vai mastigar já quantifica a força que você vai colocar nesse alimento. Exemplo, quando você vai comer uma maçã, você já quantifica a força que você precisa para morder esta maçã, para arrancar um pedaço dessa maçã, depois o processo de trituração dessa maçã e depois a deglutição. O processo de identificação da força para morder uma maçã já está armazenado. É completamente diferente da força que você imagina para morder numa ameixa. A morder uma maçã é uma força. Morder numa ameixa é outra força. Para morder numa banana é outra força que você quantifica. A grande questão é que se você quantificar uma força e, durante o processo de mastigação, for surpreendido com a necessidade de uma força ou uma rigidez maior do que a que você esperava, o sistema abre como um sistema de proteção, ou seja, esse sistema de contração muscular protetora
advém do sistema nervoso central e não depende de você, ele é involuntário, ou seja, você é surpreendido por esse sistema. Por muitas das vezes você imagina que durante o processo de mastigação irá mastigar uma carne mais rígida, mas essa carne é menos rígida do que você imaginava, ou ao contrário, você imaginaria que esse alimento apresentaria uma certa rigidez, uma carne mais rígida, mas essa carne é mais dura do que você imaginava. Então, esse sistema de contração muscular protetora tem muito a ver com a sua memória da alimentação, qual a força que você precisa quantificar para fazer esse processo de mastigação. Então, aqui nós temos nesse esquema uma via, a forma desse impulso nervoso, onde o, o alimento é percebido pelo periodonto. Então, o periodonto que está no dente percebe essa pressão maior do que ele estava planejando, e essa pressão é levada pelas vias aferentes até o núcleo motor trigeminal. No núcleo motor trigeminal saem duas respostas. Uma das respostas, essas respostas pelos neurônios, pelos interneurônios, uma dessas respostas vai gerar uma contração desses músculos e a outra vai gerar um relaxamento dos músculos, ou seja, uma das respostas vai gerar uma contração para baixar a mandíbula, fazer a abertura, e a outra vai gerar o relaxamento do músculo que estava executando o movimento. Note que esse ciclo precisa ser rápido e que você precisa de uma resposta de imediato para que não ocorra nenhuma fratura de cúspide, principalmente as cúspides de contenção cêntrica, que são aquelas responsáveis pelo processo de mastigação, que são as vestibulares inferiores e as palatinas superiores. Então, Oxon também define que todos os músculos são mantidos num estado moderado de contração que persiste sem fadiga devido ao alternados movimentos de contração e relaxamento das fibras musculares, mantendo o comprimento muscular inalterado e resistindo a qualquer alongamento súbito. Existe um momento nesse músculo onde ele não está estirado no máximo e não está contraído no máximo. Existe uma tonicidade muscular, existe uma posição muscular que ele está para o pronto empreendimento, ou seja, ele está pronto para ou ser contraído ou ser relaxado. Eu tenho esse momento, esse movimento desse músculo a partir desse tônus muscular. Então, tônus muscular é a posição que esse músculo está para que ele possa executar uma contração ou um relaxamento muscular. Então, o melhor momento para que nós temos os músculos atuando de forma igualitária é representado nesse desenho, onde eu tenho todos os músculos sobre tônus, ou seja, existe uma força exercida sobre esse músculo, mas ele leva a um equilíbrio dos ossos da mandíbula. Se eu vier num músculo submandibular e cortar este músculo, essas liguinhas vão perder o equilíbrio. Então, o que eu quero? Que todos os músculos estejam tensionados, mas tensionados sobre equilíbrio. Nenhum músculo execute mais força do que o outro para manter este equilíbrio. Esse equilíbrio precisa ser um equilíbrio estático entre esses músculos, ok? Mioespasmos, o que nós podemos definir? Definiu-se como contrações musculares involuntárias induzidas pelo sistema nervoso central. Oxon acrescentou que se diferencia da contratura pelo fato do sistema nervoso recrutar unidades motoras para contrações contínuas, ou seja, além daquela contração involuntária que nós falamos da proteção,
ela recruta outros grupamentos de músculos, outras regiões, para continuar fazendo essas contrações involuntárias. Seria aquela contração da fadiga muscular, quando você executa várias vezes o movimento. Como exemplo, na odontologia, podemos citar esses hábitos parafuncionais de ficar mastigando ponta de caneta, de ficar rangendo os dentes. Você tem um músculo executando uma função acima da sua normalidade, o que vai gerar o espasmo muscular, que vai gerar uma contração muscular involuntária devido à fadiga desse músculo. Isso, consequentemente, vai gerar um desgaste das cúspides desses dentes. Caso ocorra o contato entre esses dentes, as cúspides desses dentes, vai ocorrer o desgaste do esmalte desses dentes, expondo consequentemente a dentina. Novamente, nesse quesito, exposição dentinária, esse paciente pode ter ou não sensibilidade. Professor, mas exposição de dentina, a dentina não tem os túbulos dentinários que estão ligados à polpa e essa polpa não vai gerar o sintoma doloroso? Muitas das vezes, esses pacientes apresentam diminuição da luz da câmara pulpar, consequentemente, essa dentina que se forma é uma dentina com menor número e diâmetro desses túbulos dentinários, diminuindo assim a possível sensibilidade. É lógico, para que isso tudo ocorra, deve ser um processo crônico. Se for um processo agudizado, for um processo rápido de desgaste, esse paciente sim vai ter sensibilidade nesse dente, ok? Esse processo de hábitos parafuncionais, ultimamente nós estamos encontrando também em crianças. Várias crianças estão tendo esses problemas de hábitos parafuncionais devido ao fator de estresse, ao estresse que essas crianças estão sendo submetidas atualmente frente a várias atividades, vários compromissos. Eles também estão apresentando esse desgaste dessas cúspides e essas disfunções neuromusculares, ou seja, não imaginem que essas disfunções neuromusculares sejam específicas de adultos ou de um segmento de alguma idade. Ela pode acometer qualquer faixa etária dos pacientes. Geralmente aparece uma dessas formas, contratura muscular, não tratada em tempo hábil, aumenta o nível de estresse emocional, levando à hiperatividade muscular. E qualquer forma de dor constante e profunda, que através de efeitos excitatórios centrais causam espasmos nos músculos faciais ou do pescoço. Ou seja, é um ciclo. Se o meu paciente está com estresse, ele pode gerar esse hábito parafuncional do estresse, do desgaste, e o próprio desgaste pode gerar a dor, que vai gerar mais estresse, que vai gerar mais apertamento. Então, o gatilho onde isso tudo inicia é muito das vezes o fator psicológico, o estresse do paciente. Não somente isso, nós temos que entender que esses hábitos parafuncionais são multicausais, mas um dos principais hábitos parafuncionais atualmente é desenvolvido pelo estresse. Miosite é de fácil compreensão, nós imaginamos uma inflamação muscular e essa inflamação muscular gera a perda da função muscular, ou seja, a limitação da abertura bucal pode ser determinada por uma miosite, ou seja, um trismo é a definição, quando nós não temos a abertura bucal correta, ou seja, uma limitação na abertura bucal, a miosite dos músculos da abertura bucal, nós vamos falar que nós estamos com um paciente com trismo. Esses autores definiram como inflamação muscular resultante de causa local, por trauma externo provocado por acidentes domésticos ou esportivos, por tensão muscular prolongada, por infecção proveniente de abscessos dentários. Ou seja, essas infecções musculares, as miosites, podem advir de traumas, de múltiplos fatores, traumas na face que podem gerar uma inflamação muscular, também uma extensão prolongada desse músculo,
também pode gerar uma inflamação desse músculo ou também um abscesso dentário. Problemas dentários, um pós-operatório de terceiro molar, também pode gerar a inflamação desse músculo. Denominamos então de miosite. Oxon definiu como inflamação local dos tecidos musculares, que pode ser resultado de mioespasmo prolongado, como característica de duração de algumas semanas e apresentando-se de forma constante, o que geraria inflamação para as demais estruturas adjacentes ou infecção disseminada. O que eu preciso imaginar? Esse músculo que está inflamado, ele perde a função. Quando ele perde a função, ele sobrecarrega o outro músculo. Então, começa a gerar um problema de disfunção neuromuscular generalizada. A inflamação é localizada, mas a disfunção se torna generalizada devido a uma inflamação muscular com diversos possíveis fatores. A miosite leva à mialgia mesmo quando o músculo está em repouso, ou seja, uma inflamação muscular, miosite, pode levar a uma dor, mialgia, mesmo com o músculo em repouso. Aquele paciente que chega no consultório e fala: doutor, dói parado, eu estou sem mastigar, sem problema e está doendo os meus músculos. O que eu tenho que entender? Há uma inflamação nesse músculo tão severa que a dor no músculo, mesmo quando em repouso, o que resulta na exacerbação da dor quando em função. Mas o paciente me alega: doutor, quando eu mastigo, aí piora. Em repouso dói, mas quando eu mastigo em cima dele, piora muito a minha dor. Então eu já imagino que esse músculo está sobre inflamação. Existe uma miosite nessa região. Os músculos ficam extremamente dolorosos à palpação. Após a palpação, eu sinto dores nesse músculo. Isso pode levar a uma dissimetria facial. Músculos com miosite, essas consequências da miosite levam com que meu paciente mastigue mais do lado esquerdo ou mais do lado direito. Isso pode gerar um crescimento, lógico, pensando numa cronologia mais avançada, isso pode gerar um crescimento muscular, um desenvolvimento muscular do lado esquerdo e direito, gerando uma dissimetria facial. O paciente vai ter o hábito de mastigação mais do lado esquerdo, mais do lado direito, imaginando essa não simetria facial. Dor miofascial de pontos álgicos. Então, nós temos alguns pontos que são pontos gatilhos para identificação desses músculos sob tensão, desses músculos fadigados, desses músculos que apresentam essa disfunção neuromuscular. Então, nós temos alguns pontos que são tensionados nesse músculo que os pacientes reagem com sintoma doloroso. A hora que eu tensiono esse ponto muscular, o paciente irá relatar dor. São chamados de ponto gatilho. Então, Oxon relata ser necessário para a dor miofascial de pontos álgicos, ou seja, para essa questão dos pontos onde sobre tensão, a palpação externa, meu paciente sentir dor. A presença de fonte de dor profunda constante, podendo criar pontos álgicos não somente na fonte, mas também à distância. Existem algumas situações, como eu disse, que uma tensão de um músculo pode gerar a fadiga de outro músculo do lado oposto, porque esse músculo do lado oposto está trabalhando para os dois lados. Então, às vezes, uma palpação de um músculo do ponto longe, do ponto distante do problema, realmente gera identificação de um ponto álgico, a determinação de um músculo que está trabalhando mais do que a normalidade. Aumento do nível de estresse emocional pode levar a iniciar ou ativar os gatilhos. Fator estresse do paciente sempre irá aumentar o limiar, irá aumentar a sensibilidade de dor do paciente, ou seja, o paciente estressado, o paciente
que tem alterações emocionais, esse paciente provavelmente tem um baixo limiar de dor, ou seja, ele vai sentir mais essas questões musculares do que um paciente que está em condições normais, emocionais, ok? A sobrecarga muscular com um estiramento súbito, como o que acontece durante um acidente, ou osso fraturado, induzindo aos pontos de dor. Se eu tiver um acidente, tiver um trauma e gerar uma extensão, uma sobrecarga muscular abrupta de uma vez, eu vou ter esses pontos gatilhos iniciados sobre esses músculos. O ator relata ainda uma categoria espontânea onde qualquer fator pode iniciar dor miofacial com ponto álgico, como por exemplo, deficiência de vitamina B. Eu sempre tenho que imaginar que é todo um sistema. Se eu faltar vitamina B, nesse caso específico, eu vou ter uma baixa função muscular, o que vai gerar também uma disfunção neuromuscular. Então, o que eu posso imaginar dessa disfunção neuromuscular, imaginando esse ciclo? Eu tenho uma tensão psíquica, essa tensão vai influenciar diretamente nos impulsos motores eferentes aumentados, ou seja, vai aumentar a sensibilidade desses impulsos. Esses impulsos aumentados vão aumentar a hiperatividade muscular. Meu paciente vai começar a ter hábitos parafuncionais de apertamento. A tensão psíquica está gerando uma hiperatividade muscular. Essa hiperatividade muscular tem alguns caminhos. Ela pode gerar diretamente um impulso sensitivo aferente aumentado, ou seja, a resposta do meu paciente vai ser aumentada, ou em alguns casos pode começar a gerar microfraturas nas articulações, começar essa hiperatividade muscular começa a gerar disfunções temporomandibulares devido ao desgaste da articulação temporomandibular. Ou essa hiperatividade muscular também pode gerar problemas periodontais. Se vocês lembrarem lá da radiologia, questão do espessamento da lâmina dura frente aos proprioceptores periodontais, devido à hiperatividade muscular. Eu vou ter muita força atuando sobre esse ligamento periodontal, podendo gerar mobilidade, todas aquelas consequências do trauma oclusal. Então, essa hiperatividade muscular também pode caminhar para os proprioceptores periodontais. Esses proprioceptores periodontais também podem ser influenciados ou negligenciados, a gente pode imaginar ele perdendo a função também devido a desordens oclusais, um trauma oclusal. Agora não estou falando de tensão psíquica, estou falando desse quadro iniciando com a desordem oclusal. Exemplo, uma restauração mal executada pode gerar um contato prematuro. Esse contato prematuro vai influenciar os proprioceptores periodontais. O paciente vai mastigar e vai encostar antes esse dente, que vai gerar um contato prematuro, o espessamento da lâmina dura e vai gerar problemas periodontais para esse paciente, ok? Esses proprioceptores periodontais vão gerar impulsos sensitivos aferentes aumentados, ou seja, meu paciente vai começar a sentir mais dor naquela região, que vai gerar essa sensibilidade no córtex, no tálamo e no sistema do paciente, e isso vai gerar um cíclico. Em algum momento eu preciso fechar esse ciclo, parar o ciclo. Para parar o ciclo, eu vou atuar ou na tensão psíquica ou na desordem oclusal. Imaginando aonde está o problema, eu vou ter que resolver o problema oclusal ou o problema da tensão psíquica do meu paciente, ok? Essa é a segunda parte da aula sobre disfunções neuromusculares com envolvimento nas movimentações mandibulares. Na próxima aula, nós falaremos especificamente sobre os desprogramadores das disfunções neuromusculares e como executar
a montagem desse modelo inferior no articulador semiajustável através da obtenção da relação cêntrica. Muito obrigado.